Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. E olha o que eu trouxe aqui hoje, minha gente. Este livro aqui, que é Do Sistema Nervoso à Mediunidade, de Ari Alex, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Olha só o que ele fala ali: sistema nervoso, glândulas endócrinas, perispírito, o transe, animismo, as mistificações, mediunidade, os fluidos, os passes, as operações espirituais, né? Então vejam que, e observe que é um livro antigo, né? Eu tenho, não sei se foi reeditado, mas é um livro bem antigo, tá? E o Ari Alex, ele é nascido em Barretos aqui, né? 5 de maio de 1916, tá? E esse livro aqui, ele é, deixa eu ver aqui de quando que ele é, 1993, né? Então vejam, meus amigos, eu não li ele inteiro ainda, mas eu trouxe uma parte muito interessante para vocês aqui, tá? Que ele fala especificamente da mediunidade, tá? E eu gosto muito de ler livros que falam da parte técnica, do transe, coisas do tipo, porque a gente tem que entender cada vez mais, tá? E ele tem um capítulo aqui, que é o 4, que fala sobre o transe. E ele diz o seguinte: o transe é um estado especial entre a vigília e o sono, que abre as portas do subconsciente. É um estado de sonolência semelhante ao estado sonambúlico. O profeta, o iluminado, ficavam estáticos, ou seja, em êxtase, não é estático de parado também, né? Mas ficava em êxtase, tendo as percepções normais do corpo carnal embotadas, ou seja, o corpo ficava mais relaxado, mais paradinho. Seu espírito captava impressões em outro nível, isto é, fora das potencialidades dos seus sentidos habituais. O transe liberta realmente as capacidades do subconsciente. O que tem no subconsciente? A nossa memória de longo prazo, tá? Que pode ser até memória de outras vidas, não se sabe, né? Mas podem estar lá, tá? Mas isso não implica sempre no exercício da clarividência. Então vejam que às vezes existem capacidades que estão lá no nosso subconsciente. Não quer dizer que seja a clarividência que você está acessando. De repente você está acessando uma experiência de vida passada. Por exemplo, vida passada você foi médico e agora você consegue realizar uma cirurgia, você consegue indicar um medicamento, tá? Ou consegue desenvolver uma habilidade, por exemplo, uma pessoa que não toca piano conseguir tocar perfeitamente piano, ou uma pessoa que não fala mandarim conseguir falar mandarim. Então viram que interessante? O transe liberta realmente as capacidades do subconsciente, mas isso não implica sempre no exercício da clarividência. Repetir o mesmo parágrafo. E lembrando que essas capacidades são chamadas de anímicas, e às vezes as pessoas confundem anímico com coisa ruim, né? Com enganação, com misticismo, não tem nada a ver. Anímico é que é da alma, o que é seu. Se compararmos os trabalhos dos antigos metapsiquistas com os dos parapsicólogos atuais, vamos nos defrontar com uma diferença fundamental. Nos estudos da metapsíquica, os sentidos geralmente agiam em estado de transe, revelando então suas capacidades de telepatia, clarividência, premonição e outras. Eram, na nomenclatura de Bosano, as capacidades supranormais do subconsciente, tá? Nos experimentos da parapsicologia, lida-se, pelo contrário, com pessoas em vigília, sem estarem em transe, que usam seus poderes paranormais. Surgem então as chamadas funções psi, termo criado para nomear tais capacidades estudadas pela parapsicologia. Os metapsiquistas estudam alguns médiums excepcionais, procurando controlá-los por todas as formas possíveis. Enfim, fazem estudos de casos individuais. Já a parapsicologia usa métodos estatísticos, isto é, repete uma experiência numerosas vezes e verifica os acertos. Então viram que diferenças que ele deu aqui na metapsíquica? Eles pesquisam uma pessoa em transe acessando o seu subconsciente. E na parapsicologia eles estudam esses efeitos psi em pessoas em vigília, sem estar em transe, simplesmente exercitando a clarividência, a telepatia
e funções do tipo. E ele continua aqui. No caso das cartas do baralho, muitas estudadas por Heine, ou Heine, né? Eu não sei, desculpe a pronúncia exata, né? Os indivíduos dotados das capacidades psi acertam as respostas em proporção significativamente superior às médias previstas. Diz Jaime Servinho, neurologista espírita carioca, desencarnado aos 46 anos, em seu livro Além do Inconsciente, existem fatos psíquicos que ocorrem automaticamente e o espírito deles participa de modo passivo. Os instintos, os hábitos e as próprias emoções são dessa ordem. Outros exigem participação ativa, tais como as operações intelectuais, a vontade e a atividade criadora. O decréscimo dessa tensão mental, capaz de funções tão elevadas, é a passividade, o caminho para o transe. O homem de intelecto funciona em regime de alta tensão psíquica. O inspirado busca passividade que lhe amplia a percepção extrasensorial. A dissociação ou automatismo significa a existência de processos mentais subconscientes, o transe, né? Que eventualmente podem emergir e mesmo se sobreporem à consciência propriamente dita. No automatismo global, se o transe é profundo, o sonambulismo, ocorre perda da memória relacionada com aquele momento da vida mental. Então ele está separando as duas coisas, que existe o momento do transe que até é comparável à questão do transe hipnótico, por exemplo, na hipnose, quando ele acessa, né, esse subconsciente, ele pode sobrepor o consciente, falando de coisas, comentando, absorvendo um comportamento diferente. Isso acontece na hipnose, né, chamada de matriz, aí, quando advém, né, uma personalidade diferente. Eles não falam que é uma incorporação, né? E isso sim, também pode ser, pode não ser mesmo, né? Em muitos casos, como acontece no centro espírita, não ser incorporação, pode ser anímico, né? Então veja que matriz e animismo são coisas muito parecidas, né? Então é muito mais uma memória que está lá guardada, que não está consciente e que ela pode emergir e a pessoa pode ter aquelas reações. Então vejam que é diferente. E até podemos fazer comparações aqui, um exercício, né, de pensamento. Por exemplo, você já pensou o seguinte, que as pessoas que têm o transe e que são médiuns inconscientes, que é aquela pessoa que, por exemplo, incorpora um espírito e quando o espírito vai embora, ele não lembra de nada. Porém, ele estava consciente, mas fora do corpo, ou, né, meio que deslocado, a sua consciência é meio deslocada do corpo. E aí ele assistia, porém, quando ele volta para o corpo, ele não lembra de nada. E aí as pessoas dizem, não, fulano é médium inconsciente, porque o espírito vem, se comunica, ele não lembra de nada depois, né? É automático ali. E, por outro lado, existem médiuns semi-conscientes e médiuns conscientes. E esse consciente, o espírito se comunica e ele está totalmente atento ali. No meu caso, por exemplo, eu sou médium do semi para o consciente. Geralmente, pode-se dizer que 90% das vezes, médium consciente. Eu estou ali totalmente ativo na comunicação, eu estou assistindo dentro da minha mente ali o que o espírito está comunicando. Eu só não tenho a interferência, eu me condiciono a não interferir no que está sendo falado. Então vejam que é curioso. Será que a pessoa que está inconsciente, né, na comunicação mediúnica inconsciente, ela está realmente num transe? E quem está nesse estado de comunicação consciente não seria exatamente um transe, mas uma sublocação da mente para a comunicação? Não seria talvez um estado diferenciado? Será que poderíamos descaracterizar o médium consciente como um médium em transe? Será que ele não seria muito mais parecido aqui às experiências psi de Bozano? Ele acessando telepaticamente uma consciência que de certa forma pode sim até imprimir
gestuais, comportamentos e coisas do tipo, da mesma forma que nós acessamos telepaticamente o pensamento de outra pessoa, ela assume e corporifica o pensamento, o comportamento gestual. Então vejam que é algo mais profundo, mas que eu não vejo isso documentado, mas essa comparação aqui do Ari Alex da metapsíquica com a parapsicologia, desses estudos da metapsíquica com o que relatou ali do Ernesto Bozano, nos parece algo muito parecido, né, com esse tipo de divisão. Porém, não é uma coisa estabelecida na doutrina espírita. Tá? Então, meus amigos, espero que tenham gostado desse nosso estudo, tá? Porque isso é que interessa a gente estudar, comparar, ter todas essas ideias para nós entendermos mais a mediunidade. E quem quiser buscar, não sei se existe novo, talvez encontre em sebo. Esse aqui eu encontrei como um achado na biblioteca do Centro Espírita, e as bibliotecas de Centro Espírita têm essas pérolas aí para você encontrar. É só você escavar lá nas estantes, né? Então, procure lá na biblioteca do Centro Espírita, talvez você ache um desses também. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui em mais um vídeo de inspiração. Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.